da economia. Pronto, uma coisa que eu queria saber. O período que a gente viveu agora, né, que estamos saindo dele, da pandemia, como foi para você? Já que, assim, você não tinha tudo... Não dá para fazer atendimento virtual, né? Limpeza de pele, como é que foi? Remotamente. Não, dá não. Eu tentei pensar em alguma coisa, mas não deu. Algumas avaliações eu comecei a fazer de forma online, mas atendimento é impossível, né? Então, assim, inicialmente foi bem complicado, porque eu passei 3 meses sem atendimento, então são 3 meses faturamento zero. Então, assim, foi bem complicado, estava bem preocupante a situação. Fora o medo que você tem de retornar, né? Porque era tudo muito incerto no início da pandemia. E aí eu fui voltando aos pouquinhos, reduzindo meus horários, fazendo 2, no máximo 3 atendimentos por dia. E foi assim o meu retorno, né? Mas depois que eu retornei, graças a Deus não precisou parar novamente. E de lá para cá parece que todo mundo queria fazer tudo. Recuperar o tempo perdido. A agenda Choveu de gente com força. Então, assim, a questão era eu retornar. Depois que eu retornei realmente a atender, foi tranquilo. Mas aí esse período que passou, porque eu, como profissional liberal, né, autônomo, esse período que passou, você ficou pensando assim, meu Deus, será que eu vou conseguir voltar? Eu vou fazer outra coisa agora, nesse momento? Porque é muito tempo, né, 3 meses. É muito tempo, mas aí eu aproveitei esse tempo para estudar, para fazer cursos. E começaram os cursos online, né? Então, assim, facilitou muito para a gente. E aí eu fui aproveitando. Nessa época que eu passei 3 meses parada, eu ainda fiz 2 cursos online. E aí, quando eu retornei, eu já comecei a colocar em prática. Então, eu já retornei com novidade. Então, quer dizer que você aproveitou para se reciclar. Isso. É uma questão muito boa, assim, muito boa não, mas assim, acho que um benefício que essa situação trouxe foi justamente isso, assim, dos cursos online, né, que as pessoas começaram a ver, assim, que é possível você estudar remotamente, e aí abriu um leque de estudos grande, né, de todos os segmentos. Aproveitou o período da pandemia para se reciclar. Isso. Para evoluir, novas técnicas. Voltar com novidades. E preparar um dos cursos que eu queria, que eu já tinha dado antigamente e queria voltar a dar curso, né? Aí preparei meu curso de limpeza de pele, fui estudei, aproveitei bastante esse período para poder estudar. São cursos presenciais, hein? Os cursos que eu fiz nesse período foram cursos online. Não, o que você agora está pretendendo ministrar, você não quer ministrar cursos? Sim, né? Já comecei. Sim, são presenciais. Já pensou na possibilidade de fazer alguma coisa virtual, assim, que você possa colocar nas plataformas? Sim. É uma meta que eu tenho, né, para alcançar. É um objetivo que eu tenho. Eu só não sei como ainda porque eu estou meio perdida. Se vocês quiserem me ajudar. Sim. A gente está todo mundo aqui nesse contexto, trabalhando esse contexto aí dos cursos online. Inclusive, foi até, eu disse a Ailton, vou aperrear a Paulinha para fazer curso. Sim, é um sonho que eu tenho e eu pretendo sim colocar em prática. Porque além da necessidade, né, que as pessoas têm, eu vejo uma carência muito grande de qualidade, né, em muitos cursos que tem aí nas plataformas. Às vezes eu pago cursos baratinhos só para eu ver como caramba, eu consigo muito melhor, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho idealizado e eu quero colocar em prática. Já tinha alguém que empreendia na tua família? Meu pai sempre gostou de empreender. Ele sempre gostou. Ele tem ali o emprego dele, né? Ele é concursado, mas ele nunca deixou de empreender de alguma forma. Ele sempre está empreendendo em alguma coisa. Sei, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, quando tu resolveu empreender também, ele deve ter sido o maior apoiador, né? Sim, ele sempre me apoiou muito em tudo. Ele ficava com medo, né? Logicamente. Sim, claro, mas como é que você vai fazer? Será que vai dar certo? Veja esse negócio direitinho, né? Para não fazer besteira. E deu certo. E tudo que eu decido fazer hoje, ele super apoia. Muito bom. Arrastou mais alguém na família para o mesmo segmento? Sim,
minha irmã hoje, ela é empreendedora também, né? Ela se formou na área de odontologia e já tem um consultório dela. A outra também é autônoma, né? Se formou em educação física e é profissional liberal. Então, todo mundo na área de saúde. Incentivou, né? Não foi? De qualquer forma? Eu acredito que sim. Incentivou. Eu tenho certeza que sim, minha filha. Porque é aquela história, o exemplo arrasta, né? Mais do que qualquer coisa. Não é verdade? Então, quando elas viram a sua trajetória, disse, acho que dá certo, né? Porque, assim, é uma coisa que me veio agora. No momento que a Ailton chegou para você, ele deu a tabocada dele. Você, de certa forma, já tinha essa semente entre você, né? Porque eu acho assim, quando uma pessoa chega e fala determinada coisa para você, que aquilo ali não ecoa na sua alma, vamos dizer assim, eu acho que é perdido, né? Então, quer dizer, de certa forma, foi uma palavra que era o empurrãozinho que estava faltando para você. Sim. Era o empurrão que estava faltando, realmente. A vontade, na verdade, era menor do que o medo. O medo era maior do que a vontade. Naquele momento. Isso. Quando o medo é maior do que a vontade, a gente fica com a vontade, mas o medo fica vencendo, né? O tempo inteiro. Não, vá não. Isso. Mas eu queria tanto. Olha, meu Deus, eu acho que daria certo. Não vá não, medo, não vá não. Aí quando você dá um tapa no medo, né? E muitas vezes isso acontece por um acidente de percurso, às vezes, né? Que não fosse o seu caso específico, né? Como você disse, eu dei o tapa no medo, né? Quando você dá um tapa no medo, aí a vontade diz, opa, agora a vontade vai, agora vai acontecer, né? E acontece às vezes das pessoas entrarem como empreendedores por um desastre na vida delas, que fazem com que ela perca o emprego, que ela perca a estabilidade, mas ela precisa sobreviver. Aí o medo passa. Porque é um empreendedor por necessidade. O medo, exatamente, o medo passa, você começa a empreender e daqui a pouco você gosta daquilo e percebe que aquilo estava dentro de você o tempo inteiro, mas o medo era maior. Né? Então, mais ou menos deve ter acontecido isso com você também. Sumiu o medo, não, agora eu já entrei aqui, vou tocar para frente, né? Isso. Até então, o medo realmente era bem maior do que o desejo. Mas aí, no momento que você, né, deu aquela força, que foi assim o divisor de águas na minha vida realmente, o medo, ele não deixou de existir, ele existia, porque era algo novo, era algo que tudo era incerto, né? Você não sabia o que era que ia acontecer. Mas aí, o desejo, ele, né, ganhou forças e eu corri atrás. Gente, para quem está aí querendo entender exatamente como foi esse tapa, foi algumas coisas bem simples que eu disse para ela, mas que tinha uma profundidade de filosofia muito grande. Eu disse para ela assim: por que você decidiu ser limitada na vida se você nasceu para ser ilimitada? O empreendedor não tem teto. O empreendedor, ele só sabe que ele pode crescer, 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 crescer. Quem está no emprego tem um teto, tem um piso e ele vive no meio daqueles dois a vida inteira. E aí eu disse para ela: por que você, no início da sua carreira profissional, já decidiu viver como se já precisasse se aposentar? Por quê? Não faz sentido você estar aqui pensando, não, eu vou para um emprego público, porque no emprego público eu garanto a minha aposentadoria. Caramba, tu não tem nem 30 anos de idade e tu já está pensando na aposentadoria? É verdade. Né? Então, assim, esse foi o tapa que eu dei nela. Eu disse: você está muito nova para pensar em garantir a sua aposentadoria. Você tem que ser uma pessoa produtiva e lembrar que se você é produtivo e você consegue cada dia produzir melhor e cada dia ganhar mais com a sua produção, o céu é o limite. E a gente só vê o azul do céu que é para a gente ver alguma coisa de cor, mas que aquele azul é apenas um simbolismo que diz assim: olha, vem tocar no azul, mas quando você sobe, chegar lá, tem mais coisas para cima, e mais para cima, e mais para cima, né? Esse foi o tapa, viu, gente, que eu dei. Eu acredito que quando ela foi dormir em casa, esse ficou pensando: caramba, por que eu estou pensando de uma forma tão pequena, né?
se ninguém me disse que eu devo ter limites na minha vida? É aquela piada, quem tem limite é cartão, né? Quem tem limite é município. Tem esse também, né? Quem tem limite é cartão, município, né? Foi profundo, né? Mexeu realmente. Fiquei dias e dias muito reflexiva.